Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sabadão, aqui na minha cidade tá um sol, um dia lindo, maravilhoso, contribuindo aí, né, para deixar todo mundo animado, acordado nesse sábado à tarde para poder conversar sobre esse assunto tão importante. O pessoal aqui já está entrando, vamos começar no horário, vamos ser bem pontuais também para que a gente possa terminar no horário. A projeção é que essa live dure aproximadamente 1 hora, não quero ultrapassar muito esse tempo, apesar de que eu trouxe muito conteúdo, eu tô com a minha colinha aqui do lado, não sei se eu vou conseguir passar tudo pra vocês. Se eu não conseguir, a gente faz uma parte 2 dessa live, porque esse assunto, gente, é um assunto que daria muitas lives. Se eu fizesse uma live por semana sobre esse assunto, daria pra gente ficar um ano todo, né, olhando pras questões aí mais complexas dessa relação do que aconteceu com a nossa infância e o que isso causa em nós na vida adulta. Então eu vou começar me apresentando e esperar o pessoal chegar. Muita gente querida aqui, a Lê já entrou, a Isa, a Lara, eu vi que o Marcelo já tinha entrado também. Pessoas tão queridas aí que me apoiam bastante no meu trabalho e que falaram que estavam ansiosos, né, para poder ouvir o conteúdo dessa live, que é um conteúdo bem interessante. Então eu vou começar a me apresentar para que vocês me conheçam um pouco melhor, conheçam a minha formação, para que dê tempo do pessoal entrar e aí a gente começa o assunto. Não vou me esticar muito aqui na apresentação, prometo, mas eu acho importante para vocês me conhecerem. Sempre tem gente nova por aqui e aí também vai dando um tempinho para o pessoal conectar, tá bom? Bom, então para quem não me conhece ou para quem já me conhece, o meu nome é Juliana Marque, eu sou psicóloga, eu moro na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, porém, como hoje eu atendo os meus pacientes em psicologia clínica online, eu consigo atender pessoas do Brasil inteiro e até de fora do país. Hoje eu trabalho exclusivamente com a psicologia clínica, atuo com a psicanálise e atendo adolescentes a partir de 12 anos e adultos. Porém, eu tenho uma formação longa, de mais de 11 anos, e também uma atuação prática na psicologia. Eu me formei lá no final de 2009 pela Unesp de Assis, sou graduada em psicologia, e aí eu fiz pós-graduação em psicologia organizacional, depois eu fiz a minha segunda pós em psicopedagogia institucional, porque eu trabalhei um tempo em escola como psicóloga. Hoje, atualmente, estou fazendo a minha terceira pós em psicanálise clínica, né, que eu até conversei com algumas pessoas que têm me despertado muito, né, para esses temas de live, para eu escrever muitas coisas aí no meu Instagram, trazer conteúdo para vocês, porque a psicanálise realmente mexe muito com a gente, né, é impossível a gente passar pela psicanálise e não ser transformado por ela. E então eu estou hoje na minha terceira pós-graduação, tenho diversos cursos aí, não dá tempo, né, de falar, não tenho como falar todos aqui para vocês. Também tenho uma formação bem extensa que eu fiz em programação neurolinguística sistêmica, que me trouxe um olhar muito ampliado para a vida. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema maravilhoso, né? O que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. Na verdade, esse tema não é original meu, tá? Esse tema é um homônimo de um livro da Laura Gutman, que eu quero apresentar a teoria dela para vocês hoje, falar um pouquinho sobre isso e também, claro, trazendo a visão psicanalítica, porque é a linha de atuação que eu tenho, né, no consultório. Como eu falei, hoje eu atendo especificamente em consultório, mas eu tenho mais de 11 anos de experiência como psicóloga, já atuei no Conselho Tutelar de Sorocaba, na PAI de Sorocaba, Instituição de Acolhimento, no CREAS de Barueri, já trabalhei com dependência química, já trabalhei em escola, já trabalhei em organização, então faz mais de 11 anos aí que eu trabalho com pessoas, com famílias, né, com crianças. Antes da minha filha nascer, minha filha vai fazer 2 anos, eu atendia crianças também no consultório, que me trouxe uma visão muito grande, muito significativa, né? Eu quero dar até alguns exemplos para vocês hoje em dia, hoje, aqui na live, né, de como eu tenho esse olhar para atuação com criança. Hoje eu não atendo mais, porque eu estou exclusivamente no atendimento online, e aí online não dá, né, para a gente atender criança. A criança tem que ter, né, esse contato aí, a gente usa muitos brinquedos, muitas ferramentas concretas, né, não dá para ficar só na fala. Então, mas eu tenho já essa experiência com criança e eu queria compartilhar com vocês também, tá? Bom, então agora que eu fiz a apresentação, que já entrou bastante gente, obrigada, pessoal, pela presença de vocês. Tô vendo todo mundo aqui que entrou. A gente vai começar com um conteúdo pra gente começar no horário. Como eu falei, pode ser que eu não consiga passar todo o conteúdo hoje, mas não tem problema. Eu quero trazer uma ideia geral a respeito desse tema. Se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo. Assim, eu não vou ficar lendo as perguntas o tempo todo para eu não perder aqui a linha de raciocínio, mas de vez em quando eu vou dar uma paradinha, vou olhar
para as perguntas de vocês, tá? A Carol, a minha professora de Pilates, está aqui, tá falando oi. Oi, Carol. O Gesiel tá aqui, o Douglas tá aqui. Muita gente legal, querida. Eu enviei convite para várias pessoas que falaram que iam estar aqui e realmente estão, né? Então podem mandar suas perguntas por aqui. Se eu não conseguir responder exatamente na hora que as perguntas chegarem, no final da live, eu vou voltar aqui nos comentários e aí eu vou deixar um tempinho para responder as perguntas, tá bom? Bom, então a gente vai começar. Eu quero começar falando para vocês o porquê a escolha desse tema da live, né? No mês passado, que foi setembro, a Ana tá aqui, que trabalhou comigo na PAI. Um beijo, Ana. Gisele, escritora, minha prima também está aqui, a Elaine também está aqui. Obrigada, pessoal. Eu vou começar a falar agora, vocês vão entrando e vão perguntando, tá bom? Por que eu escolhi esse tema, né? No mês passado, em setembro, eu fiz uma live sobre o Setembro Amarelo, com o objetivo de levar informação a respeito do tema do suicídio, né? Na verdade, o tema da live foi como prevenir o suicídio. Então, eu queria levar informação para vocês a respeito da prevenção do suicídio, porque tem muitas pessoas que nem sabem que o suicídio é prevenível, é possível de prevenir. E aí, no mês passado eu comecei e eu me comprometi comigo mesma e com vocês que uma vez por mês eu estaria aqui, né, sempre de sábado à tarde, porque eu sou mãe de uma criança pequena, então é como a logística aqui em casa funciona, né? Que todo último sábado do mês eu estaria aqui com vocês no período da tarde para fazer uma live. E aí eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no mês passado. Algumas pessoas sugeriram, né, esse tema, né, como que as situações que aconteceram na nossa infância reverberam na nossa vida adulta. É algo que eu recebo muito por direct, as pessoas me perguntam muito por direct qual a relação, né, das nossas vivências infantis com a nossa vida adulta. E é um tema que eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes também em atendimento, né. Muitos pacientes trazem angústias muito significativas da vida adulta. E aí a psicanálise, né, com a linha teórica da psicanálise, a gente vai e volta no tempo lá com o paciente, busca compreender a história de vida dele e aí a gente consegue fazer essas conexões, né? Situações que aconteceram lá atrás, traumas, abandonos, desamparos, enfim, situações traumáticas, né, de toda a ordem. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui durante a minha fala, que reverberam em situações que acontecem atualmente na vida do sujeito. Então, por conta de toda essa demanda, né, tudo isso pulsando dentro de mim, eu falando muito sobre isso com as pessoas, eu resolvi trazer isso para a live de uma maneira um pouco mais sistematizada, né, com conteúdo teórico. Eu vou até deixar algumas referências aqui para vocês. E como que tudo isso aconteceu em mim, né? Eu tô falando para vocês que eu sou formada há 11 anos, trabalho com a psicanálise, mas nenhum diploma que eu adquiri até hoje de todas as minhas formações me trouxe mais experiência de vida e de busca por respostas do que a maternidade, né? Então eu tenho uma filha, Ana Vitória, ela vai fazer 2 anos o mês que vem, ela tem 1 ano e 11 meses, no ano que vem ela completará 2 anos, e desde que ela nasceu, começou tudo vir à tona na minha vida, né? E eu comecei a buscar respostas, porque que a maternidade era algo tão desafiador, porque que era tão difícil, porque que muitos sonhos que eu tinha durante a minha gestação se frustraram, né? Depois que a minha filha nasceu. E aí eu comecei a buscar, comecei a fazer cursos, comecei a ler, comecei a conversar com outras mães, comecei a buscar informação e cheguei no livro que toda mãe deveria ler, obrigatoriamente, na minha opinião. Esse livro, A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra, em um dos cursos que eu fiz, né, cursos online, claro, já estava na pandemia e com bebê pequeno a gente mal consegue sair de casa. Um dos cursos online que eu fiz, a pessoa que estava dando o curso recomendou esse livro e eu entendi que era aquilo que eu precisava. Daí eu fui lá buscar no Google, né, fui conhecer a Laura Gutman, fui saber do que se tratava o livro e me deparei com esse livro e comecei a ler. E aí eu comecei a entender tudo. Eu comecei a entender tudo, porque quem é a Laura Gutman, né? Deixa eu falar para vocês, ela não é psicóloga, ela não é psicanalista, ela é uma autora argentina, ela mora em Buenos Aires, mas durante um tempo de exílio ela morou em Paris, na França, e nesses 2 países ela sempre trabalhou com mães e seus bebês. E aí ela começou a observar esse vínculo, né? Começou a observar como ela atendia mães de bebês recém-nascidos que traziam histórias de vidas muito difíceis e traziam uma maternidade muito difícil. E aí ela começou a fazer essas conexões, né, do porquê a maternidade dessas mulheres era tão difícil. E ela começou a desenvolver a teoria dela, que se chama Biografia Humana. Daqui a pouco eu mostro o livro para vocês da Biografia Humana. E ela começou a compreender que por que a maternidade é tão difícil para nós, né? Por que esse livro se chama A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra? Porque quando nós mulheres temos um bebê, de maneira inconsciente, nós nos reencontramos com a nossa sombra, que é o nosso inconsciente, né? Vou traduzir aqui para uma linguagem psicanalítica, que são as experiências que nós, enquanto bebês, tivemos com a nossa mãe. Então, a nossa maternagem com o nosso filho reflete muitas questões da maternagem que a nossa mãe teve conosco quando nós nascemos. E aí,
Nesse livro, a Laura Gutman, ela fala de uma maneira brilhante, de uma maneira delicada, de uma maneira acolhedora, de uma maneira sem julgamento, né? Porque nós que somos mães, a gente passa por todo tipo de julgamento, né? Então, se a gente faz, a gente é julgada, se a gente não faz, a gente é julgada também. E ela traz de uma maneira nos abraçar enquanto mãe, né? Ela fala de uma maneira muito clara, de acordo com toda a experiência que ela teve, e tem ainda, porque ela ainda é viva, ela ainda trabalha com isso, a respeito da maternidade, do encontro com essa sombra. Então esse foi o primeiro livro que eu li, e aí me despertou para isso, né? Essa autora, ela fala de maneira muito clara como as vivências infantis se reverberam na vida adulta. Esse livro aqui também, da Laura Gutman, que é exatamente o tema, né, da nossa live, o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso, ela trata de maneira bem profunda, bem complexa, né, como os desamparos infantis que aconteceram lá atrás trazem sequelas e situações da nossa vida adulta. Esse livro, O Poder do Discurso Materno, é um livro maravilhoso, que é a introdução à teoria que ela criou da biografia humana, porque a Laura fala que nós vivemos de acordo com o discurso enganado, é o tema que ela, é a frase que ela utiliza, né, o conceito que ela utiliza, o discurso enganado da nossa mãe, que nós não somos quem nós somos quem a nossa mãe diz que nós somos, né, tamanho vínculo, tamanha força, tamanha potência tem esse vínculo entre mãe e bebê. Aqui é o livro da biografia humana, que daí ela conta exatamente como é que nasceu essa teoria dela nasceu justamente desse contato dela com mães e bebês, né? Ela desenvolveu a própria teoria a partir disso, e ela fala que a biografia humana é um método de investigação da história de vida do sujeito. Então, é uma terapia, né? É um tipo de terapia que ela criou, são feitas algumas sessões, hoje ela atende pessoas no mundo inteiro através do atendimento online, porque a sede dela é em Buenos Aires, na Argentina. E a biografia humana é uma revisão, né, uma investigação da história de vida do sujeito para compreender como é que ele chegou até onde ele chegou, de acordo com toda a vivência dele, né, considerando o poder do discurso materno, né, a maternidade, o encontro com a própria sombra, enfim. A Keren, minha amiga, tá dizendo linda e maravilhosa, é você. Obrigada, pessoal, por todo mundo que tá entrando aqui e comentando. Bom, aí tem esse livro da Laura também, Mulheres Visíveis e Mães Invisíveis, que é um livro, na verdade, são textos dela, né, que ela foi escrevendo ao longo da vida, a respeito da questão da maternidade, né, das questões sobre a maternidade. E tem esse último livro aqui, esse livro aqui, Uma Civilização Centrada na Criança, é o livro mais recente da Laura traduzido pro português. Ela ainda tem muitas obras que estão apenas em espanhol, e aí nesse ano de 2021, esse livro ele foi publicado, é um livro maravilhoso também para a gente pensar na criança enquanto sujeito protagonista do mundo, né? Muitas vezes a gente entende a criança como um ser passivo no seu próprio desenvolvimento, mas não, ela traz ideias muito importantes a respeito de como a criança, né, é um sujeito de entendimento, é um sujeito ativo no seu desenvolvimento e deve ser protagonista. E aí também tem um livro que eu li, que traz muitas informações importantes, que ele está em espanhol. É um livro, é um e-book, né, ainda não foi traduzido para o português e não tem a versão física do português, então eu comprei um e-book, que em espanhol se chama Adicciones e Violências Invisíveis. Eu não falo espanhol bem, eu leio mais ou menos e não falo bem. Mas a minha tradução livre aqui para o português seria Adicções ou Vícios e Violências Invisíveis, que ela faz uma relação muito significativa com os desamparos maternos vividos na infância e a adicção das pessoas, como é que as pessoas se viciam, né? Que todo vício, drogas, álcool, sexo, comida, o vício pelo status, pelo poder, pelo trabalho, né? Qualquer coisa que seja em demasia aí na vida da pessoa é uma tentativa de compensação pelo desamparo materno lá na infância. Então agora que eu apresentei a obra dela, apresentei todos os livros aí que vão basear essa minha fala, eu quero conversar com vocês. E antes da gente entrar especificamente na questão da infância, eu quero dizer para vocês que eu não posso, apesar de eu não ser especialista nisso, ainda não tenho estudado tanto sobre o assunto quanto eu gostaria, eu não posso deixar de falar para vocês, eu tô com a minha colinha aqui, tá, pessoal, que é muito conteúdo, eu não consigo decorar tudo, que a psicologia pré e perinatal já estudam que desde a concepção do bebê, durante toda a gestação e durante todo o processo do parto, todas as experiências que a mãe tem nesse período já influenciam diretamente a vida dessa pessoa, desde a infância até a vida adulta. Então, o que a psicologia pré e perinatal fala? Que as experiências da gestação, do parto, influenciam diretamente o desenvolvimento do sujeito, quanto à conexão entre mãe e bebê desde o momento da concepção, né? Desde que o espermatozoide encontrou com o óvulo, independente se essa mulher sabe que está grávida, se ela não sabe, se essa criança foi desejada, se não foi, não importam as condições externas. A partir do momento que a concepção acontece, o espermatozoide com o óvulo, todas as sensações que a mãe tem aqui no mundo são refletidas no feto, no bebê.
Porque o feto ele tem uma vida emocional e ele recebe da mãe, através do cordão umbilical e da placenta, como se fosse uma sopa de neurotransmissores e de hormônios com os sentimentos que a mãe tem quando ela está grávida. Então, por exemplo, uma mãe que passa, né, por um período de gestação, vou dar exemplos um pouco mais graves, assim, pra gente compreender. Uma mãe que passa pelo momento da gestação sofrendo violência doméstica, convivendo com um companheiro que é usuário de drogas e álcool, uma mãe que passa por uma situação financeira muito grave na gestação, por uma mãe que passa por uma situação de pobreza muito grave, por uma mãe que não desejava aquele bebê e que passa toda a gestação rejeitando aquele feto, rejeitando aquele bebê, tudo isso, todas essas emoções, porque a gente tinha a percepção de que o que passava pelo cordão umbilical para o bebê durante a gestação era só o alimento, né? Porque o que os médicos falam? Tudo que a mãe come, o bebê come. Por isso que na gestação a gente tem que ter uma alimentação saudável, tem que fazer atividade física, tem que ter uma vida equilibrada para que o bebê fique bem dentro da nossa barriga. Porém, não são apenas questões de alimento que passam pelo cordão umbilical e pela placenta. Os neurotransmissores e os hormônios dos sentimentos que a mãe vive durante a gestação também passam. Então a gente pode ter essa noção. No parto, por exemplo, na experiência do parto, é a experiência mais traumática da vida do sujeito, né? Isso, quem diz, não é só a psicologia pré e perinatal, mas também a psicanálise. Porque, vamos pensar, né? Dentro da barriga, o bebê está em condições ideais de temperatura, de iluminação, de alimentação, né? No momento que ele quer a comida, o cordão umbilical vai dar para ele, vai supri-lo de todas as necessidades de maneira absolutamente perfeita. Ele está dentro da barriga da mãe. Quando ele sai, independente, né, do tipo de parto, quando ele sai, ele entra em condições que não são adequadas para ele. Então é um trauma de sair de uma condição ideal para uma condição real onde muitas limitações acontecem. E a maneira como esse parto acontece também fica impresso no DNA do bebê, né? Então, por exemplo, se é um parto onde a mãe sofreu violência obstétrica, né? Eu até li esses dias um post de uma mãe falando que o primeiro filho dela, ela desejava muito ter um parto normal, e ela passou a gestação toda se preparando para ter um parto normal. Porém, chegou no momento do parto, aconteceu uma situação e foi necessária uma cesariana. Só que ela não aceitava que aquela cesariana tinha sido feita. Por dentro, né, nas emoções dela, ela ficava o tempo todo se questionando, se culpando, não desejando, não aceitando que ela teve que passar por um processo de cesariana, se questionando muito do corte, se questionando muito da recuperação pós-parto. E o que aconteceu? Ela percebeu que conforme o filho dela foi crescendo e se desenvolvendo, ele se tornou uma criança afrontosa, que ele não aceitava as regras externas, né? Uma criança que ficava muito sentida com essa questão da ordem, que ele se descontrolava quando algo saía do controle dele. E aí todo um processo terapêutico, que eu não vou explicar aqui, que não é o caso, ela conseguiu entender que a experiência do parto, tudo que ela viveu no parto foi impresso no emocional dessa criança. E aí ela conseguiu, né, através de um processo terapêutico que ela propõe, de terapia holística, compreender, acolher esse filho, e aí ele passou a ter um comportamento diferente. Aí vocês vão me falar, Juliana, mas toda criança faz birra, toda criança, né, pequena, ela se opõe às ordens, a criança ainda não compreende exatamente o que é obediência. Sim, com certeza, né? A criança, ela tem um cérebro imaturo, que ela ainda não tem habilidade para lidar com as emoções dela. O que são as birras, né? As birras são a manifestação de comportamento da criança diante de uma situação diante de uma situação emocional que ela não tem habilidade para lidar. Então ela se joga no chão, ela chora, ela chuta, ela bate, né? Isso é um comportamento natural, adequado, esperado para uma criança. Aí mais ou menos esse comportamento de birra começa por volta de mais ou menos 2 anos. Porém, a gente percebe que tem crianças que esse comportamento é exacerbado e ele demora muito, ele dura uma vida inteira, né? Tem adultos que fazem birra, vamos combinar, né? Tem adultos que fazem birra, quando algo não sai do jeito que ele quer, ele chora, ele grita, ele se joga no chão. Então, a psicologia pré e perinatal diz que as experiências a partir da concepção, gestação, parto e pós-parto determinam muita coisa na vida do sujeito, né? Então, como eu falei, gente, muitas pessoas estão entrando aqui ainda me falando: oi, meu primo Ronaldo, olá, Ronaldo, minha amiga Bruna, a Marília, psicóloga Simone, Anitta, meu sogro tá aqui. Muito obrigada, pessoal, por todo mundo que tá entrando. A Andréia Amadori, um beijo, Andréia, tô com saudade de você. Minha cunhada também entrou, muita gente aqui que eu não vou dar conta de falar. Mas o que eu queria falar para vocês a respeito da psicologia pré e perinatal é isso, tá? Agora nós vamos partir realmente para a questão da infância, né? Então, passamos por toda a experiência da gestação, do parto, do pós-parto. E aí, quando esse bebê nasce, né? O que acontece quando esse bebê nasce?
Tem alguns livros que falam, eu até trouxe aqui para vocês os livros, que falam sobre a questão dessa vinculação muito profunda, né, de mãe e bebê, desde a concepção, parto e pós-parto. A Carol aqui tá falando, Ju, nos casos de mães adotivas. Ah, muito legal, Carol. Eu anotei isso para falar, mas eu vou falar já. Esse processo de adoção, isso pode interferir também? Na verdade, Carol, o bebê, se ele é filho adotivo, ele vai trazer impresso, né, nas emoções dele todas as emoções e sensações da mãe biológica. Então, os filhos adotivos é um processo um pouco mais delicado, por quê? Porque às vezes a gente não tem acesso nem à história de vida, né, da gestação, do parto e da infância. Às vezes algumas crianças são adotadas um pouco mais tarde, né? Então, no contexto das crianças adotivas, o que fica impresso, né, nelas são as experiências da mãe biológica. Ah, mas a gente pode, né? Tem terapias que podem acolher essa criança, ajudá-la? Sim, tem. Mas a família biológica vai ter para sempre aí, vão ser determinantes para sempre na vida desse sujeito, a questão de comportamentos. Claro que a gente pode moldar, tem terapias, tem técnicas para isso ser acolhido, mas que vai influenciar para sempre, isso vai, com certeza, tá? Bom, então alguns livros que falam sobre tudo isso, né, da psicologia pré e perinatal e dessa fusão aí entre mãe e criança. A Biologia da Crença, que é um livro que eu conheci quando eu fiz o curso de PNL e eu fiz outro curso recentemente sobre emoções dos filhos e me voltou essa referência, que fala que tudo que a mãe sente, os filhos também sentem desde a concepção até os 7 anos de idade. Linguagem do Corpo, A Cura pelo Amor, que é da Cristina Cairo. Fala que a criança somatiza as emoções dos pais, né? O Bebê e o Bebê do Amanhã, que é um livro do Thomas e da Pamela, que fala que todo processo biológico deixa uma impressão psicológica e todo evento psicológico modifica a arquitetura do cérebro. Então essa questão desse livro da Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, que fala que a criança somatiza as emoções dos pais, é algo que a Laura Gutman também fala aqui no livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Que a Laura Gutman utiliza o conceito de fusão emocional, né? Então ela fala que quando o bebê nasce, ele e a mãe é como se eles nadassem no mesmo oceano. Então tudo que a mãe sente, o bebê sente. A mãe tá deprimida, a mãe tá preocupada com a situação financeira porque ela parou de trabalhar, a mãe vive uma relação abusiva, a mãe não tem rede de apoio, a mãe convive com um companheiro que é usuário de drogas ou com um companheiro que não desejava a gestação e por isso não a ajuda, não a apoia. Todas essas angústias da mãe, elas estão conectadas com o bebê através dos inconscientes, né? Os inconscientes, eles se falam. Então, tudo que a mãe sente, o bebê também sente. Aí a Laura Gutman fala que o choro do bebê é reflexo das emoções da mãe. Mais uma vez vocês vão falar, Juliana, bebê chora, né? Bebê recém-nascido chora, o bebê ainda não tem linguagem, a única maneira de comunicação dele é o choro, se ele tá com a fralda suja, se ele tá com fome, se ele tá com dor, se ele tá com cólica. Sim, mas nós percebemos um choro que é natural da comunicação do bebê e nós percebemos bebês que são extremamente irritadiços, que o choro é um choro descontrolado, é um choro sentido, que o bebê escorre até a lágrima do bebê quando ele chora. Então esse choro, né, que está para além da comunicação do bebê sobre algo que o está incomodando, é reflexo das emoções da mãe, né? Então sempre que a gente tem um bebê com um comportamento demasiado, né, de choro, a gente tem que olhar como está essa mãe, a gente tem que apoiar essa mãe. E a Laura Gutman então fala desse conceito de fusão emocional, né, que pelo menos até os 2 anos de idade a criança ela é completamente conectada com a mãe, né? Ela faz esse paralelo, né? Que é um oceano onde mãe e bebê estão imersos na mesma água, bebendo da mesma água, nadando na mesma água. Então tudo que a mãe sente, o bebê também sente. E aí ela fala de algo muito importante também, quando essa conexão, né, com o bebê, quando esse vínculo entre mãe e bebê não acontece de uma maneira satisfatória, eu já vou explicar para vocês o porquê, muitas vezes a criança adoece fisicamente como uma forma de somatização para chamar a atenção dessa mãe para os cuidados que essa criança precisa. Então aqueles bebês que ficam muito doentes, né, claro que é comum, né, acontece no bebê ficar doente, mas aquelas crianças que ficam doentes com muita frequência, doenças graves, doenças que se repetem, doenças que voltam, aí cura uma coisa, somatiza outra, né, então o bebê tem muita cólica, aí melhora da cólica, ele tem uma bronquiolite, aí melhora da bronquiolite, ele pega uma gripe. Enfim, essas doenças que voltam com recorrência são um sinal de alerta do bebê para a mãe do quanto ele precisa ser olhado de maneira inconsciente, de maneira profunda, de maneira complexa. E por quê? Agora eu vou falar para vocês um pouco da psicanálise. Essa relação mãe-bebê é algo realmente muito profunda, né? Tem autores da psicanálise que trabalharam especificamente com criança, principalmente o Winnicott, Donald Winnicott e a Melanie Klein. Quando o bebê nasce, ele entende, no psiquismo dele, o bebê ele já tem consciência desde que ele nasce, né? Ele já tem uma percepção de mundo,
ainda muito primitiva, muito imatura, mas ele tem consciência, ele tem uma percepção de mundo. Quando o bebezinho nasce, oi Sheila, oi Pedro, muitas pessoas que estão entrando aqui, vamos lá. Quando o bebê nasce, na consciência dele, na percepção dele, ele não vê ele enquanto um ser separado da mãe. Ele se entende como um corpo, como algo que é a continuidade do corpo da mãe. Ele e a mãe sendo um só. Ele é uma extensão do corpo da mãe. Isso se dá principalmente pela questão da amamentação, né? A mãe que amamenta o bebê, ela vai gerando esse vínculo e esse contato pele a pele, corpo a corpo, né? Essa alimentação que a mãe provê para o bebê através do leite do peito, mesmo que seja uma mãe que não conseguiu amamentar, seja através da mamadeira. O bebê tá no colo mamando, ela tá com a mamadeira, então ela tá trocando todo esse contato físico, ela tá interagindo com esse bebê e criando um vínculo com esse bebê. Então, quando o bebê nasce, ele se entende como uma extensão do corpo da mãe. Ele entende que a mãe é uma pessoa e ele é outra pessoa. Por isso que ele é tão apegado, que ele não fica com outras pessoas, que ele chora quando a mãe se distancia, porque é essa percepção que ele tem. Mais ou menos a partir dos 6 meses de idade do bebê, é que ele começa a reconhecer outras pessoas, principalmente o pai, né? E aí, deixa eu só explicar uma coisa importante para vocês. Quando eu falo mãe e pai, eu não quero me referir especificamente à família tradicional, tá? Então, uma mãe, um pai que são casados e tem um filho. Quando eu falo mãe e pai, eu me refiro à função mãe e função pai. Por quê? Porque tem crianças que são filhos de casais homoafetivos, tem crianças bebês, né, que são filhos de casais que são trans, tem bebês que são filhos de casais de pais adotivos, então não é a mãe biológica, não é o pai biológico, e tem crianças que são criadas por outras pessoas da família, às vezes não tem um pai, mas tem um avô que faz aquela função paterna, não tem a mãe biológica, mas tem uma avó, tem uma tia, tem uma madrinha, tem uma pessoa próxima da família. Então, quando eu me refiro a pai e mãe, entendo como cuidadores e pessoas que exercem a função de pai e mãe, não necessariamente o pai e a mãe biológicos, tá? Que mandaram lá o óvulozinho e o espermatozoidezinho para a formação desse embrião. Então, eu falo dessa função, né, pai e mãe. E aí, mais ou menos aos 6 meses, é que o pai vai começar a entrar na vida desse bebê, que o bebê vai começar a compreender que ele e a mãe são corpos separados, o que não significa que o vínculo diminui, significa apenas que a autonomia do bebê começa a aumentar. Mais ou menos nesses 6 meses, o bebê já começa a ficar mais tempo no chão, já começa a introdução alimentar, ele já começa a ter uma percepção maior do pai e do ambiente que está ao redor dele, não apenas a figura da mãe. Então esse bebê ele começa a aceitar que pessoas de fora façam parte da vida dele. Só que esse ir pro mundo depende muito da autorização da mãe, né? É a mãe que tem que permitir de uma maneira inconsciente aí que o pai e que essas outras pessoas entrem na relação. Então, para vocês entenderem como é algo muito profundo, muito complexo esse vínculo mãe-bebê, que o bebê ele não tem nem a percepção que ele é um sujeito para além do corpo da mãe quando ele nasce. Demora mais ou menos uns 6 meses de vida do bebê para que ele tenha essa percepção. Por isso que esse vínculo é tão profundo e por isso que tudo que acontece nesses primeiros momentos da vida ficam impressos na nossa memória afetiva, nas nossas emoções, e a gente vai levar para todo sempre, amém, né? Até que a gente possa fazer aí um processo terapêutico que venha com uma intervenção e a gente possa elaborar algumas questões. Então, quando o bebê nasce, o bebê ele é um ser de urgência, né? Ele precisa o tempo todo estar satisfeito, porque senão ele morre. E o bebê humano é o único mamífero de todos os outros bichinhos mamíferos que não sobrevive apenas quando ele é mantido materialmente. Então, por exemplo, se nasce um bebê, ele pode estar com a fralda limpa, ele pode estar alimentado, ele pode estar limpo no ambiente adequado, escuro, confortável, com temperatura adequada, ele pode ter todas essas condições ambientais adequadas. Se ele não tiver afeto, ele morre. Isso é comprovado cientificamente. Existem estudos, existem publicações, existem artigos que foram publicados a partir de estudos. O René Spitz, por exemplo, né, tem estudos publicados a respeito disso lá no pós-Segunda Guerra, quando muitas crianças ficaram órfãos, né, porque os pais morreram, esses bebês eram levados para instituições para poderem ser cuidados. Só que vocês imaginam, eram milhares de bebês e o cuidado com eles era mecânico pelos cuidadores, não dava tempo de ter uma troca de afeto. Muitos desses bebês que estavam em condições adequadas, materiais, morreram por conta da falta de afeto. Então nós, enquanto mamíferos, seres humanos, nós precisamos desse afeto. E esse afeto ele não se dá apenas pela presença física dos cuidadores, mas pela troca dessa vinculação, pela troca dessas vivências inconscientes e pelo investimento psíquico, subjetivo e inconsciente dos cuidadores no bebê. Então, o que
Tudo isso que eu tô falando para vocês são condições ideais em que o bebê ele deve nascer e deve ser recebido no mundo, né? Ele deve ser suprido nas suas necessidades materiais, mas também nas suas necessidades de afeto. Só que isso é impossível de acontecer, é impossível o bebê ser suprido em todas as suas necessidades de afeto. Todos nós, todos, absolutamente todos nós vivenciamos desamparo materno na infância, em maior ou menor grau. E aí, por que tudo isso acontece, né? Por que a nossa mãe muitas vezes não dá conta, muitas vezes ficam essas faltas? Justamente porque a maternidade é o encontro com a própria sombra, né? O que é a sombra? É o nosso inconsciente, são as nossas vivências. Então vocês imaginem, por exemplo, né? Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui pra gente conseguir entender um pouco melhor. Por exemplo, uma criança que foi rejeitada pela mãe e foi encaminhada para adoção, né? Quando essa pessoa se torna uma adulta e tem o seu próprio filho, ela revive de maneira inconsciente todos esses abandonos, né, que ela viveu nesse período da primeira infância, que ela viveu nesse período inicial da vida que é tão importante, né? Um bebê que vive num ambiente de violência, de uso de drogas, de desamparos, né? E aí, como eu tô falando para vocês, pode haver até a presença física desses cuidadores, mas se não houver esse investimento lipidinal mesmo, né? A psicanálise fala muito isso, né? Desse investimento lipidinal no desenvolvimento do sujeito, vão ficando vazios e buracos aí ao longo da nossa existência que vão reverberar lá na frente. E aí, eu trouxe algumas frases aqui da Laura Gutman, desse livro, para que a gente possa compreender, que ela fala assim: o bebê sente como próprio tudo o que a mãe sente, sobretudo o que ela não consegue reconhecer, aquilo que não reside em sua consciência, aquilo que relegou à sombra. E por que todo esse processo é muito difícil? Porque ele é completamente inconsciente. Ele é completamente inconsciente. Então, uma mãe que tem um bebê e começa a ter dificuldade nessa maternagem, começa a não conseguir se vincular com esse bebê, começa a entrar num sofrimento muito grande, né? Tem mães que têm depressão pós-parto, tem mães que passam por situações psíquicas muito sofridas depois que o bebê nasce, é porque de maneira inconsciente, ela não tem consciência, ela não tem acesso a essas informações, ela não sabe disso de maneira racional, porque muitas vezes ela nem conhece a própria história. Por exemplo, vamos pensar de uma pessoa que foi filha, que é adotiva, né? Uma mãe biológica que não criou, ela não tem nem conhecimento consciente da sua própria história. Quem foi sua mãe? Como foi a gestação? Como foi o parto? Como foram os seus primeiros dias de vida? Só que mesmo que a gente não tenha conhecimento, existe algo dentro de nós que se chama inconsciente, onde todas as nossas experiências de vida estão guardadas. E aí, quando esse bebê nasce, de maneira inconsciente, a mãe ela vai reviver todas essas experiências e o bebê ele vai ser reflexo consciente, né? Porque é aquele bebê, lembra? Aquele bebê que chora, aquele bebê que fica doente o tempo todo, aquele bebê que não vai com ninguém, aquele bebê que não consegue se vincular. Ele vai trazer à tona tudo isso que estava guardadinho lá no inconsciente da mãe, reprimido e recalcado. Então, é algo muito potente do ponto de vista psíquico, né? Por isso que a maternidade, principalmente mães de primeira viagem, né? Eu não sei, eu tenho uma filha só. As mães que têm mais de um filho dizem que com todos os filhos, com cada um é uma experiência diferente. Mas eu acho que no primeiro filho, a gente, né, quando a gente começa a se incomodar com tudo isso, a gente vai em busca de respostas e consegue compreender um pouco melhor como esses processos psíquicos acontecem e entender que nada é por acaso, né? Que absolutamente nada é por acaso, que o quanto é potente essa vinculação com o bebê e que nenhuma expressão do bebê é por acaso, né? Nenhum movimento, nenhuma expressão do bebê é por acaso. Então, tudo isso que nós, enquanto mães, não conseguimos trazer à consciência, o bebê ele vai manifestar através de sintoma. E aí, como eu falei, né, a gente não se lembra da maior parte, né, da nossa história de vida, dos desamparos, dos abandonos, das rejeições, primeiro porque nós éramos bebês e a nossa memória não alcança, a nossa memória consciente não alcança isso, e segundo que toda a violência que a gente vive, o que é que a gente faz com ela para conseguir sobreviver? Reprime, recalca, relega à sombra. Reprimir e recalcar são temas da psicanálise, são conceitos da psicanálise. Relegar a própria sombra é um conceito da Laura Gutman, mas eles querem dizer exatamente a mesma coisa. A gente vai reprimindo. Então a gente tem, né, o que é o nosso inconsciente? Eu costumo dizer para os meus pacientes, é aquela caixinha preta, sabe caixa preta de avião? É a caixinha preta do avião que nós temos dentro de nós, que está guardado no fundo da última gaveta, fechada a chave e a gente quer jogar a chave fora, né? A gente acha que dessa maneira a gente não entra em contato com o sofrimento. Mas esse sofrimento que está lá dentro, ele vai sendo guardado, ele vai sendo reprimido, e o que acontece se a gente não elabora isso através da linguagem, se a gente não fala sobre ele no processo terapêutico? Ele vira sintoma, né? As pessoas começam a adoecer, tanto física quanto psiquicamente. Então,
nós não nos lembramos de tudo isso, né? E aí um conceito muito importante nesse contexto, que a Laura Goodman, ela fala que nenhuma criança nasce louca, né? Ela fala a respeito da questão da saúde mental. Nenhuma criança nasce com nenhum tipo de transtorno mental. A gente nunca ouviu falar, esse bebê nasceu com depressão, esse bebê nasceu com toque, esse bebê nasceu com transtorno bipolar, esse bebê nasceu com esquizofrenia. Ninguém nasce com transtorno mental, com nenhum tipo de doença mental. Essas doenças mentais, elas aparecem muitas vezes na vida adulta por experiências que nós tivemos nas vivências infantis. Eu vou falar uma frase para vocês aqui da Laura. Há muitas maneiras de sobreviver ao desamparo. Cheguei à conclusão de que a loucura é um mecanismo inteligente de consciência. Para a autora, qualquer diagnóstico de doença de transtorno mental no adulto tem origem no desamparo infantil. O nível de desconexão, aí abre aspas, tá? É uma frase dela. O nível de desconexão com a realidade, a deturpação e as diferentes formas de loucura são um mecanismo de sobrevivência que é necessário compreender. Nenhuma criança nasce louca, todo desequilíbrio é adquirido. Isso significa que alguma coisa aconteceu conosco quando éramos crianças e que reagimos a isso de alguma maneira. O que isso significa? Os traumas que a gente sofre na infância, principalmente na primeira infância, a primeira infância é a fase que abrange desde a concepção até os 6 anos de idade da criança, é considerada a primeira infância. Tudo que aconteceu conosco lá, ele vai ficando guardado no nosso inconsciente, a gente vai relegando à sombra. Na vida adulta, se isso não for tratado, elaborado, acolhido e ressignificado e transformado em potência de vida, uma das situações que podem acontecer é a pessoa enlouquecer, literalmente falando, ficar louca. Por quê? O que é a loucura? Né? Por que as pessoas enlouquecem? Por que as pessoas entram em surto? Por que as pessoas se desconectam com a realidade? Porque se elas viverem exatamente a realidade do sofrimento delas, elas morrem, literalmente falando. As pessoas morrem de tanto sofrer. Então a loucura é uma estratégia, isso, gente, é psiquiatria, isso é psicanálise, tá? A loucura é um processo em que a pessoa que viveu uma carga enorme de sofrimento mental ao longo de toda a vida utiliza para sobreviver. Então ela se desconecta da realidade. O que é a pessoa louca, né? Que a gente fala, a pessoa que não vive a realidade, a pessoa que fala coisa, né? A gente brinca, né? Não fala lé com cré. A gente fala, a pessoa fora da casinha, fora do planeta. A pessoa, ela se desvincula da realidade como uma maneira de sobreviver à realidade de sofrimento, violência, abandono, desamparo, rejeição, trauma que ela viveu durante a primeira infância. Ainda que isso seja de maneira inconsciente, ainda que a gente não tenha lembranças conscientes de tudo isso que a gente viveu. E aí, tem uma questão importante. Deixa eu só beber um golinho de água. Tem uma questão importante que a Laura se questiona durante a obra dela, e eu também me questiono hoje em dia, né? Hoje com mais conhecimento. A gente trata a loucura ou qualquer desequilíbrio emocional do sujeito, tanto na criança quanto no adulto, com medicação. O que a medicação faz? A medicação alopática, a medicação psiquiátrica, a medicação alopática, que são esses medicamentos, né, produzidos em farmácias, ela reprime o sintoma. Então, por exemplo, eu tô com uma enxaqueca, uma dor de cabeça. Gente, a dor de cabeça, ela quer dizer alguma coisa, né? Geralmente enxaqueca é sintoma de pessoas que são perfeccionistas, que não sabem lidar com o erro, não sabem lidar com a frustração. Tô falando de uma maneira geral, claro que cada pessoa é uma pessoa e a gente tem que entender isso no contexto de terapia individual, mas de maneira geral, né? Aí você vai lá, faz um tratamento, desaparece a enxaqueca. O que vai acontecer? Tem uma gastrite, né? Então, a medicação alopática, ela vai suprimindo os sintomas. É esse o conceito de cura para a medicina. Porém, se a gente for pegar esse conceito, né, de doença, entre aspas, né, de somatização, tanto para a Laura Goodman quanto para a psicanálise, o sintoma, ele significa algo do sujeito que está reprimido. Então, qual é a maneira mais adequada e saudável da gente trabalhar, da gente cuidar? É acolher esse sintoma, entender o que é que esse sintoma físico está querendo dizer através daquele sujeito, né? Quais são os desamparos, quais são as faltas. E aí, quando eu falo sintoma, gente, é desde uma unha encravada até um câncer, tá? Já é comprovado pela ciência que todas as doenças têm origem emocional. Toda doença física no nosso corpo é um desequilíbrio do nosso estado emocional. A gente não ouve falar muito assim, eu peguei uma gripe porque eu tava com a imunidade baixa, né? Sei lá, tô com uma alergia de pele porque eu tô passando por um momento de estresse. Então, as doenças, elas estão diretamente relacionadas ao nosso estado emocional. Só que daí a gente vem com a medicação, suprime o sintoma, que vai suprimir, porque quimicamente falando, aquela medicação vai suprir aquele sintoma. Vai aparecer em outro lugar, né? E aí, como é que a gente medica doenças e dores da alma?
É o que a gente está fazendo com as nossas crianças, quando essas crianças têm um diagnóstico de TDAH, de TOD, de TOC, de qualquer outra coisa, e a gente dá Ritalina para elas. As crianças que têm sintomas, eu vou falar aqui o que significam essas siglas, porque eu sei que nem todo mundo é psicólogo, né? E ninguém tem obrigação de saber. TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TOC significa transtorno obsessivo compulsivo. TOD significa transtorno opositor desafiador. Hoje em dia, muitas crianças estão sendo diagnosticadas com isso, com todos esses transtornos, com depressão, com ansiedade generalizada. A gente tem muito diagnóstico infantil. Só que a criança, né, assim como o adulto, mas principalmente a criança, porque a criança somatiza o sofrimento da mãe, o sofrimento da família, né, tudo aquilo que está vivenciando. Aí, por exemplo, uma criança que ela é diagnosticada com TDAH, ela tem lá o laudo, o profissional fez o laudo e constatou. Eu acredito nesse laudo, eu acredito que as funções cerebrais da criança direcionam ela para um laudo de TDAH. Só que daí você vai olhar a história de vida. É um pai que é alcoolista, essa criança é filho de uma gestação não desejada, o sexo daquela criança não foi o desejado pela mãe, uma mãe que quando a criança tinha 1 mês voltou a trabalhar e essa criança foi criada desde 1 mês com uma babá, não teve esse investimento libidinal de vínculo afetivo com a mãe, né? Crianças que até têm uma família presente fisicamente, mas que não há um investimento de afeto desses pais ou dessas pessoas que exercem essa função de pais. E aí é claro que a criança vai somatizar, é claro que a criança vai ter um comportamento inadequado para chamar a atenção desses pais para as demandas emocionais dela. E aí o que a gente faz? A Ritalina. A gente tenta curar doenças da alma com medicação alopática. A gente cala essas crianças, a gente suprime, né, o quanto essas crianças estão clamando para que elas sejam olhadas nas suas demandas psíquicas e emocionais. Então, a questão da medicação infantil ela tem que ser vista com muito cuidado, ela tem que ser muito bem acolhida, né? Tem que ser feito um trabalho multidisciplinar aí no caso dessas crianças que têm diagnóstico para compreender qual é a demanda, né? Qual é essa dinâmica familiar, por que essa criança precisa adoecer no meio dessa dinâmica familiar. Por quê? Porque tudo que essa criança viveu, ela está refletindo, ela está devolvendo para a família na linguagem que ela consegue. Uma criança, ela não tem a capacidade intelectual de dizer, olha, mamãe, você é workaholic, você só trabalha, você não me dá atenção, você não me dá afeto, papai, eu não gosto que você bata na mamãe, papai, eu não gosto de ver você usando drogas na minha frente. A criança, ela não tem essa capacidade consciente e cognitiva de verbalizar essas coisas, então ela vai manifestar como? Através do comportamento. Então toda criança que tem um diagnóstico de um transtorno, né, de qualquer demanda emocional, nós precisamos olhar com muito carinho, nós que somos profissionais, né, com muito carinho, com muito cuidado, com muito afeto para a história dessa família, né, para a história dessa criança, para os vínculos que foram desenvolvidos com ela. Gente, eu realmente não vou conseguir finalizar o conteúdo que eu trouxe para vocês, porque eu tô vendo aqui o avançar da hora, mas eu quero trazer um outro conceito importante também para vocês, que é a questão da cura, né? Eu escrevo muito nos meus posts, né? Cura, busque a cura das suas emoções, entre no processo psicanalítico para você conseguir a cura. E aí eu acho importante a gente falar que o conceito de cura na psicanálise é um conceito completamente diferente da cura para a medicina, né? O que é a cura para a medicina? É o desaparecimento do sintoma. Então eu estou com gastrite, eu vou ao médico, faço tratamento, a gastrite desaparece, eu estou curada. Eu tenho câncer, eu vou ao médico, faço a quimioterapia, passo por cirurgia, faço o tratamento, daqui 5 anos eu não tenho mais nada, estou curada. Na psicanálise, no atendimento de saúde mental, cura não significa desaparecimento do sintoma, né? Não significa que a pessoa nunca mais vai ter ansiedade, nunca mais vai passar por um momento deprimido, nunca mais vai somatizar, né? Nunca mais vai ter uma situação em que, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo dela volte, né? Isso não acontece. Por quê? Porque o conceito de cura para a psicanálise significa o quê? A elaboração desse sintoma e fazer algo com. Então, no processo de psicanálise, a gente prepara o sujeito para ele conseguir lidar com essas variações, né, das emoções dele, que hora ou outra vão fazer com que apareça algum tipo de sintoma. Então, não significa desaparecimento, né, dos sintomas. Por isso que no atendimento de saúde mental, em psicologia, a gente não usa medicação. Quem é psicólogo não pode prescrever nenhum tipo de medicação. Por quê? Porque a gente trata das emoções, a gente acolhe as emoções, a gente trata do sofrimento mental, a gente trata das dores da alma do sujeito, né? Então, quando a gente fala de cura para psicanálise, significa a possibilidade de elaborar, primeiro a possibilidade de olhar para aquilo, acolher aquilo, aceitar e não querer combater, né? Não querer que aquilo desapareça, mas entender o que aquele sintoma está querendo nos dizer dentro do processo terapêutico do sujeito, aí desde a criança até a vida adulta, né? Até o adulto. E aí dá um novo significado para aquilo
e oferecer ao sujeito possibilidades e recursos de fazer algo com aquilo, com aquele sintoma, tá? Então é importante pensar essa diferença aí. Gente, tem um monte de comentário, deixa eu tentar ler rapidinho aqui os comentários antes de partir para o próximo ponto. Rose, minha amiga querida de Barueri, também te amo, estou morrendo de saudade. A Carol tá dizendo, minha enteada disse ontem que ela é minha filha. Tenho tanto medo de causar algum dano na cabecinha dela. Carol, isso também precisa ser trabalhado muito bem com as crianças, né? Talvez ela te veja enquanto exercendo uma função de mãe na vida dela. Isso não tem problema, porque a função de mãe é algo do nível do afeto, do carinho, da atenção. Mas o que precisa ficar claro para ela é que ela tem a mãe biológica e que ela tem outra pessoa que ela ama também e que também pode exercer essa função de mãe, tá? O meu amigo David, que eu faço as lives com ele, tá dizendo que em ciências a gente chama de psicose. Exatamente, David, né? A loucura que eu falei aqui pra vocês, na psicanálise a gente chama de psicose, tá? Eu não tô usando muitos termos técnicos, porque eu sei que não é todo mundo que entende. Eu quero que seja uma live bem didática, porque, né, eu sei que tem alguns psicólogos aqui, mas eu sei que a maioria de vocês não são, mas é exatamente isso, hein? Em psicanálise a gente chama de psicose, né? Bom, vou continuar aqui com o conteúdo para eu conseguir finalizar no horário, e aí vocês vão deixando as perguntas aqui, depois eu volto, tá bom? Bom, então essa questão da cura para psicanálise, que era algo que eu queria trazer para vocês, né? Essa diferença. E tá, deixa eu ver o que mais aqui eu coloquei que é importante trazer para vocês. Então, agora, já buscando, né, concluir um pouco isso, que tem mais algumas situações aqui que eu quero trazer também para vocês. Quando a gente fala, né, que tudo que aconteceu na nossa infância reverbera na nossa vida adulta, a gente percebe que quando, como eu falei pra vocês, né, o bebê nasce, ele não entende que ele é um corpo separado da mãe e ele é um ser de urgência, ele precisa que todas as suas necessidades sejam supridas e sanadas de maneira imediata, senão ele morre, literalmente falando, né? Um bebê que ele não é alimentado na hora que ele tá com fome, ele pode ter uma hipoglicemia, enfim, pode adoecer e pode ter um quadro grave aí de uma situação de doença física. Então, quando nós somos crianças, nós lidamos com essas faltas da maneira que a gente consegue, porque como eu falei para vocês, o cérebro da criança ele não é maduro, ela não tem ainda uma consciência totalmente adequada e é uma criança que não sabe lidar com as emoções. Nós não temos habilidades emocionais quando nós temos dias ou meses de vida, né? A gente só reage àquilo que a gente recebe, é uma relação de ação por parte da mãe e reação por conta do bebê. Então, quando nós somos crianças, a gente vai tentando sobreviver a tudo isso, né? Aos traumas, aos desamparos, aos abandonos, a uma situação de violência, a uma situação de rejeição, né? Como eu falei, gestações não desejadas, não planejadas. A gente vai buscando sobreviver, né? Crianças que sofreram muita violência física, violência psicológica, dentro do contexto de casa, né? Pais que a mãe sofria violência, né? Crianças que às vezes tinham pais que, mesmo tendo condições financeiras, não supriam as necessidades físicas da criança. Então a gente tem diversas situações aí traumáticas que a gente vai acumulando ao longo da vida. Quando nós somos crianças, a gente não tem recurso psíquico para lidar com tudo isso. Então a gente apenas sobrevive a tudo que aconteceu. Porém, quando nós vamos para a vida adulta e a gente começa a perceber que tem algo que não está batendo, que não está encaixando, que o sofrimento psíquico é muito grande, na vida adulta nós já temos a obrigação e a responsabilidade enquanto seres pensantes e conscientes de buscar algum tipo de ajuda. Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu sou uma pessoa, né, adultos, eu sou uma pessoa carente até hoje, porque quando eu era criança meus pais se separaram e eu nunca consegui superar a separação dos meus pais. Um divórcio pode ser traumático para uma criança? Pode. Porém, para a criança que ainda não tem recursos para lidar com isso, o adulto, ele tem a responsabilidade sobre a sua vida, ele tem consciência, ele tem condições de buscar recursos para elaborar e ressignificar aquilo, né? Ou que a gente ouve muito também, né? Um adulto que comete abuso sexual. Eu cometo abuso sexual porque quando eu era criança eu fui abusado, né? Ok, quando você era criança você não tinha recurso para lidar com aquilo, você não conseguia se defender, você não conseguia compreender aquilo. Mas agora que você é adulto, não justifica o fato de você replicar esse sofrimento para o mundo, porque hoje você tem recursos, né? Todos nós temos dentro de nós os recursos que nós precisamos para sobreviver às situações. Isso quem diz é a programação neurolinguística, é a PNL. Então, tudo que aconteceu na nossa infância determina quem nós somos na vida adulta, mas não justifica
que nós permaneçamos no mesmo lugar. Nós vamos permanecer nesse mesmo lugar se nós não tivermos essa potência de olhar para a vida e compreender que hoje pode ser diferente. A nossa história de vida, ela influencia em quem nós somos, mas ela não determina. A nossa história não pode determinar quem nós somos. Quem determina quem nós somos, somos nós e a nossa potência diante da possibilidade de ressignificar tudo aquilo que a gente viveu. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque tudo isso que eu tô contando para vocês, essas histórias de sofrimento, elas vão se replicando. Isso, gente, vai se reproduzindo de geração em geração, até que uma pessoa dessa linhagem olhe para isso, se incomode e fale: não, aqui chega. Por exemplo, uma criança que viveu muita violência física na infância, né? Que os pais achavam que bater era uma forma de educação. Então, assim, a mãe, né? Ela sofreu violência da mãe, mas a mãe sofreu violência da avó, a avó sofreu violência da bisavó e foi passada de geração em geração. Ou abuso sexual, né? Gerações e gerações de crianças abusadas sexualmente na família. Isso vai acontecendo por quê? Porque apesar disso causar muito sofrimento, nós, enquanto seres humanos, nós temos a necessidade do pertencimento. E por que nós replicamos o sofrimento? Porque por mais que isso nos traga dores emocionais, é exatamente como a gente sabe viver. O sofrimento é a nossa zona de conforto, né? É aquele lugar onde eu tô sofrendo, mas eu sei o que fazer com esse sofrimento. O que eu vou fazer se tudo der certo na minha vida? Não tenho nem roupa para essa ocasião, né? O que a gente pensa de maneira inconsciente. Então a gente vai reproduzindo todo esse sofrimento até que alguém, né, consiga ter uma consciência maior para romper com esse ciclo. Então é aquele adulto que fala: na minha geração, na minha vida, na minha descendência, ninguém vai sofrer violência física, ninguém vai sofrer abuso sexual. E aí qual é o movimento que esse sujeito tem que fazer? Ir para terapia. Não existe outra possibilidade, gente, não existe remédio para isso, não existe milagre, não existe nada transcendental que a gente possa fazer. É terapia com psicólogo, a gente precisa ir para o processo terapêutico, a gente precisa olhar para as nossas dores. Eu costumo brincar que quando a gente não vai na terapia, né, a gente vai vivendo de maneira inconsciente, a gente tenta curar a nossa fratura exposta com band-aid. Você já viu alguma fratura exposta se curar com band-aid? É impossível. Eu faço esse paralelo porque muitas pessoas não conseguem vislumbrar o que é saúde mental, então eu sempre faço um paralelo entre a saúde mental e a saúde física. Uma fratura exposta não se cura com band-aid, uma fratura exposta se cura com cirurgia, com troca de curativo, com fisioterapia. Por exemplo, eu tive uma fratura exposta no braço. Eu vou ter que ir para o hospital, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter que passar por um processo de fisioterapia depois, eu vou ter que trocar o curativo, eu vou ter que fazer exames, eu vou ter que estar por muito tempo cuidando desse braço para que ele possa voltar a ter as suas funções executivas e para que eu possa voltar a utilizá-lo de maneira mais adequada. Quando eu olhar para aquele braço, eu vou ver a cicatriz, mas aquela cicatriz não vai me doer mais. É exatamente esse o processo da psicoterapia. A gente olha para nossa dor. Essa semana eu atendi uma paciente que ela falou assim para mim, uma paciente nova, ela falou assim para mim: nossa, Juliana, parece que depois que eu fiz a terapia eu comecei a sofrer mais, né? Ela falou: eu tô mais angustiada depois que eu comecei a fazer a terapia. Eu falei: é exatamente isso. A gente precisa entrar em contato com o sofrimento, com aquelas dores lá de trás, com aquilo, com a nossa caixa preta que está dentro da gaveta, guardada as 7 chaves que a gente joga a chave para fora da janela. A gente tem que entrar em contato com aquela dor para aquela dor poder se curar, e a cura é dar um novo significado para aquilo, né? Então, se eu passei uma infância sofrendo abuso sexual do meu pai, eu preciso olhar para aquilo. Eu preciso olhar para aquela dor, eu preciso ressignificar aquela dor, eu preciso compreender, né, qual a maneira de poder viver apesar, o que fazer com isso na minha vida, porque senão eu posso ter vários sintomas aí, né? Eu posso não conseguir casar, eu posso não conseguir confiar em homens, eu posso não conseguir me relacionar sexualmente, ou se eu tiver uma filha, eu posso de maneira inconsciente permitir que essa criança fique vulnerável a um abuso sexual, porque de maneira inconsciente ela vai estar repetindo a minha história e aí eu vou ter um senso de pertencimento, ou seja, nós precisamos ser adultos responsáveis para quebrar ciclos, para romper com os ciclos de sofrimento que todas as nossas gerações lá atrás viveram. Hoje nós temos recursos para isso. Eu costumo dizer que hoje permanece no sofrimento quem realmente deseja permanecer. Nós temos recursos, né? Nós temos acesso à saúde mental pública, né? Nós temos CAPs, nós temos universidades que atendem de maneira gratuita, nós temos acesso, nós podemos ressignificar, só que isso tem preço. O nosso comprometimento de olhar para a nossa dor e permitir sentir essa dor, acolher essa dor e ressignificá-la, né? É exatamente isso. Bom, gente, eu preciso partir aqui para a conclusão final, porque
eu tenho mais ou menos aqui cerca de 10 minutos para encerrar, então podem mandando perguntas, tá? Daqui a pouco eu vou só finalizar aqui essa parte teórica que eu quero, daí eu tô vendo que tem perguntas, eu vou voltar para responder, tá bom? Bom, deixa eu ver o que eu ainda não falei aqui para vocês. Eu queria trazer alguns dados importantes sobre a neurociência, né, que é algo que eu acho que dá muito, para nós que somos profissionais, né, da saúde mental, nos dá muita base, né, para muita coisa que às vezes falam, isso aí é coisa de psicólogo, isso aí é mimimi, isso aí, né, é historinha de Freud e tal. Então, o que a neurociência fala? Que o desenvolvimento da criança, ele depende tanto da interação das influências genéticas e das experiências pessoais vividas por ela. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, né, eu li um post essa semana de uma médica que eu adoro, que eu admiro muito, falando sobre a questão da obesidade, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, eu sou obesa porque minha mãe era obesa, porque minha avó era obesa, porque minha bisavó era obesa. Sim, a obesidade ela pode ter um fator genético, mas a ciência diz que apenas 5% das pessoas que são obesas, a obesidade é determinada pelo fator genético. Os outros 95% são pela questão dos hábitos, né? A pessoa comer em demasia, a pessoa não fazer atividade física, a pessoa não conseguir ter uma relação saudável com a comida. Então, os fatores genéticos, eles influenciam? Sim, mas os fatores ambientais também influenciam, isso é o que a neurociência diz. O período entre a concepção e os 24 meses da criança, que são aqueles primeiros 1000 dias de vida que a gente fala, é considerado crítico para o desenvolvimento infantil. É nesse período, inclusive, que se verifica a maior habilidade das mudanças cerebrais em resposta às experiências. A gente chama isso de plasticidade cerebral. O cérebro da criança, quando o bebê nasce, ele tem uma característica que se chama plasticidade cerebral, que é exatamente, literalmente falando, ele é plástico, né? Ele vai, ele volta, ele não é uma pedra, ele não é estático. Todas as experiências que a criança vivencia, principalmente da concepção até os 2 anos de idade, vai moldando esse cérebro. Essa capacidade de plasticidade cerebral vai diminuindo ao longo da nossa vida. Então, quando nós somos crianças, a gente tem uma potência muito grande de plasticidade cerebral e ao longo da nossa vida isso vai diminuindo. O que isso significa? Que as influências que a gente tem nos primeiros 1000 dias de vida, elas estão lá totalmente potentes dentro do nosso cérebro, né? Já as experiências que a gente tem na vida adulta, a gente, né, isso não deixa uma marca tão grande, mais ou menos dessa maneira, falando numa linguagem mais popular. E aí, o que isso significa? Que tudo que a criança vive nesse período vai contribuir para sua construção psíquica e vai determinar o adulto que ela será, né, no futuro. Então, quanto é importante a gente considerar isso. E tem muitas pessoas que acham que é justamente o contrário, né? Falam assim, não, aí bebezinho não entende o que está acontecendo, né? Uma questão, por exemplo, que é muito discutida aí na internet, a questão dos pais fazerem sexo no mesmo quarto que o bebê, né? Mas o bebê tá dormindo, o bebê tá em sono profundo, o bebê não entende. Gente, isso não é adequado, né? Porque os sons que esse bebê vai ouvir, né? Toda a movimentação, todo o impacto, né? Atrito do ar, tudo isso vai ficar gravado no inconsciente do bebê, ainda que ele esteja dormindo. Então, tudo que acontece, por mais que o bebê não tenha um entendimento consciente, são memórias que vão sendo impressas aí nas suas emoções, no seu cérebro e que vão reverberar lá na frente, né? Como eu já disse para vocês. E aí, para concluir, o que eu queria dizer para vocês? Que tudo isso que a gente vive, né? Todos nós, a Laura Gutman, ela tem uma frase que é uma das frases mais impactantes que eu já ouvi em toda a minha vida. Ela fala que nós somos sobreviventes que andam, né? Ela fala que ela já ouviu tantas histórias de tantos desamparos, de tantas vivências violentas, que nós somos sobreviventes que andam. Todos nós tivemos que sobreviver a um certo grau de desamparo, de abandono, de rejeição, de não dar conta. E por quê? Porque nós somos filhos de pais e mães reais, né? Nós não somos filhos de pais e mães ideais, perfeitos, que não erram, que supriram todas as nossas necessidades o tempo todo, assim como nós não somos mães e pais ideais, né, que suprimos as necessidades dos nossos filhos o tempo todo. Então, todos nós temos uma demanda maior, menor, né? Alguns conseguem lidar com isso de uma maneira melhor, outros não. Mas eu quero ressaltar mais uma vez, aquilo que aconteceu conosco não pode, não deve, não precisa determinar a nossa vida. Se você reconhece de maneira consciente ou não, porque às vezes a gente não tem essa percepção, né, de que algo aconteceu lá atrás e que isso influencia hoje, mas eu tenho pessoas que chegam no consultório assim, eu tô sentindo um desajustamento em relação à vida, eu tô sentindo incômodo, eu tô sentindo uma angústia, eu não sei explicar porque, eu não sei trazer uma demanda pronta, específica, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sei que alguma coisa tá me angustiando e eu preciso tratar, eu preciso olhar para isso. São questões inconscientes que ficaram gravadas lá
na caixinha preta dentro da nossa alma, né? Então, se você precisa passar por esse processo, se você precisa ressignificar alguma coisa da sua vida, faça terapia, entre em contato com algum profissional da saúde mental e busque um atendimento psicológico para que você possa revisitar tudo isso e dar um novo significado, né? A grande mensagem que eu quero deixar é: aquilo que aconteceu conosco não precisa determinar quem nós seremos por toda a vida, tá bom? Eu finalizei aqui o conteúdo, porque nós estamos no horário. Eu vou agora voltar aqui para responder as perguntas de vocês, tá? Antes da gente finalizar. Deixa eu ver aqui onde eu tinha... Acho que eu tinha parado na Carol, né? Que eu fiz um comentário. Isso, eu tinha aqui. A Daniele comentou. Anice, olha eu aqui, Ju. Um beijo, Anice. Tô com saudade de você também. O David, meu amigo, também falando, quanto mais didático, melhor. Eu entendo, só ressaltei, eu sei, David. É que o David, ele é psicanalista também. Então, quando a gente faz lives, a gente fala mais conceitos psicanalíticos, né? Porque a gente fala para um público que já entende um pouquinho de psicanálise. Mas aqui eu tô falando de uma maneira mais simples. A Sheila, obrigada, Sheila, que tá aqui também. A Fabíola, minha prima. Tem um monte de gente que eu não conheço. Eu adoro quando pessoas que eu não conheço estão aqui. O Hugo tá aqui também. 2 Hugos aqui, ó. O Hugo e o outro tá embaixo. A Lê. Meu Deus, que live perfeita. Traga mais esse tema para nós, por favor. Pode deixar, Lê. Como eu não consegui concluir tudo hoje, mês que vem podemos voltar. Anice, nossa, Juliana, estou adorando essa live. Tem tudo a ver com o que passei. Olha só, a pessoa se identificando aqui com o que eu falei. O Douglas aqui está perguntando como a falta de contato visual pode afetar no desenvolvimento no caso de pais deficientes visuais. Muito interessante essa pergunta. Olha, Douglas, o contato visual, ele é importante com o bebê? Só que ele não é a única maneira de se vincular com o bebê. Não existe uma única maneira da gente se vincular com os nossos filhos, né? Às vezes, mães que não amamentam sofrem muito dessas questões. Mas você não amamentou, você não criou vínculo com o seu filho? Não. A amamentação, contato visual não são as únicas maneiras de criar vínculo. São maneiras importantes, mas se isso não acontecer, não significa que o vínculo vai estar comprometido. O que realmente cria vínculo com o bebê desde o nascimento? Contato físico. Porque quando nós estamos com o bebê no colo, né? Por que quando o bebê tem cólica, os médicos, pelo menos, né, a médica da minha filha recomendava. Quando a minha filha teve muita cólica, quando ela era recém-nascida. O que a médica falava? Coloca barriga com barriga. Então eu deixava ela peladinha, ela nasceu no verão, né? Por sorte. Eu deixava ela peladinha, né? Só com a fralda e colocava ela na minha barriga. Porque o contato físico, a temperatura do corpo da mãe, os batimentos cardíacos da mãe, né? Por isso que a gente coloca muito o bebê aqui no peito, né? A gente coloca o bebê aqui pertinho, porque os batimentos cardíacos da mãe, a respiração da mãe, tudo isso que o bebê tinha contato dentro da barriga de uma maneira perfeita, se ele estiver fora da barriga no período da esterogestação, também vai contribuir para a formação desse vínculo. Então pode ser que uma pequena coisa ou outra, né, pela falta de contato visual, possa trazer algo para a criança, mas dizer que o vínculo não acontece por conta disso, de maneira alguma. Eu estaria mentindo se eu falasse isso, de jeito nenhum. O que confere o vínculo entre mãe e bebê, mãe e criança, é o contato físico. Pegar na mão, carregar no colo, segurar, dar abraço, dar beijo, dizer que ama, a voz da mãe, né? Todas essas sensações que a criança pode ter com a mãe vão contribuir para esse vínculo, para que essa vinculação aconteça de maneira adequada. A Lu tá aqui, um beijo, Lu, para você. A Dani também tá aqui. A Neide tá aqui. Minha filha ama a Neide de paixão. A Daniele fez algum comentário que eu não entendi. Todos temos neuras, acho que foi isso que ela quis dizer. Todos temos questões. Daniele, com certeza. O Marcelo tá falando para voltar com esse tema. A Aline tá falando, parabéns, ótima live. A Neide tá dizendo oi, pessoal. Elane tá dizendo, deixa a live salva. Vou deixar, Elane, pode deixar. A live vai ficar salva, depois vocês podem ver aqui no meu feed. Eu deixo salvo nos destaques também, tá bom? Ronaldo, meu primo, tá dizendo que gostou muito. A Isa também, obrigada, pessoal. A Lu, um beijo. A Solange, um beijo, Solange, mãe do Guilherme. Pessoal, a Andréa Munhoz acabou de entrar também. Nós vamos encerrar por conta do horário, tá bom? Para não ficar muito extenso. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham... que todas as informações que eu passei tenham sido relevantes para que vocês possam olhar para a própria história de vida e fazer uma autoanálise
e se acolherem, né? Se acolham as suas dores, acolham as suas experiências do passado e saibam que é possível viver de uma nova maneira daqui pra frente, tá bom? Eu faço atendimento psicológico online, se você tiver interesse, acessa meu link na bio, tem o meu WhatsApp direto que você pode me mandar uma mensagem, me manda um direct. Se você tiver outro profissional da saúde mental que possa te atender, procure terapia. Claro que, né, eu divulgo meu trabalho, o Instagram é uma maneira de divulgar, mas façam terapia, olhem para suas próprias questões, olhem para suas próprias dores. Eu vou deixar essa live salva. Se você achar, né, alguém que não esteve aqui, que pode contribuir para alguém, manda pelo aviãozinho a live. Eu vou deixar salva no meu feed, nos meus destaques. Manda para alguém que possa se interessar por esse conteúdo, que possa agregar na vida de alguém. Compartilhe também essa informação, tá bom? Depois eu deixo uma caixinha nos stories para vocês sugerirem tema para a live do mês que vem, em novembro, e a gente se vê logo, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. A minha tia Leni falando que foi maravilhoso. Um beijo. A Neide falando, amo vocês. A gente também te ama, Neide. Muito obrigada, Rose. A minha outra tia Rosa tá aqui. Gente, muito obrigada por todos vocês que estão aqui. A gente se vê no mês que vem, tá bom? Bom sábado para vocês. Aproveitem. Até mais. Tchau, tchau.